É uma alegria para mim poder participar do 7º Encontro da Fé Reformada aqui na região do ABC, e tem sido uma honra também servir ao Senhor, sendo professor do Instituto Bíblico AGS nos últimos 3 anos. E foi me dada uma incumbência que é desafiadora, como já foi antecipado pelo reverendo Donizete, para falar sobre um modelo de liderança em Moisés. E como poderíamos ver um modelo de liderança em alguém como Moisés? Eu considerei um grande desafio tratar sobre esse assunto, falar sobre aspectos da liderança de um dos maiores líderes que já existiu. Um dos homens que na época tinha uma das melhores formações do mundo. Ele era muito culto, estudado, teve um melhor acesso a todo tipo de formação. Ele também foi chamado por Deus para liderar centenas de milhares de pessoas após a libertação do Egito. Ele também teve a incumbência, uma grande responsabilidade, um privilégio, que foi escrever o Pentateuco, inspirado pelo Senhor. O Pentateuco, que é de suma importância para toda a Escritura, é o fundamento sobre o qual a Escritura é edificada. Ele também foi feito por Deus como mediador da aliança com o seu povo. Ele foi, então, um tipo de Cristo. Ele foi aquele através do qual nós podemos contemplar o Senhor Jesus como o mediador por meio do qual o povo recebeu os benefícios da aliança e de forma mais clara e direta, tipificando o próprio Senhor Jesus. E ele foi aquele que as Escrituras declaram que ninguém foi como ele, alguém que falava face a face com Deus, como se fala a um amigo. Então, por todos esses motivos, pelo menos considero um grande desafio falar sobre os aspectos da liderança, o modelo de liderança em Moisés. E para essa tarefa, eu creio que o texto de Êxodo 18 tem muito a nos ensinar. No tempo que temos, com as condições que nós temos, com a proposta que nos foi dada, o texto de Êxodo 18 será a base daquilo que consideraremos aqui. Mantenha sua Bíblia aberta neste texto, que será usado até o final da nossa palestra, da nossa consideração aqui. Antes de começarmos a leitura, é notável como, a partir do próprio contexto, nós já podemos encontrar uma lição valiosa para nós. Muitas vezes, os aspectos contextuais nos são muitas vezes distantes, às vezes até cansativos, mas aqui nós percebemos qual é o valor do contexto para aquilo que consideraremos aqui neste capítulo. Antes de começar a leitura, só nos situando no livro de Êxodo, naquilo que ele tem a nos dizer, já conseguimos identificar a primeira lição para nós. E a primeira lição é a seguinte: é Deus quem sustenta e orienta os seus líderes. Esta é a primeira lição. É Deus quem sustenta e orienta os seus líderes. Qual é o contexto de Êxodo 18? Após enviar Moisés para libertar o seu povo da escravidão do Egito, quando através de Moisés Deus enviou as 10 pragas, e o propósito de Deus dessa libertação é para que o povo aprendesse a servi-lo no deserto, para que o povo o adorasse no deserto. Deus ele demonstra de diversas maneiras, em diversos aspectos, o seu cuidado providencial sobre o povo. Depois da salvação do Egito, da redenção daqueles escravos, que agora se tornaram ex-escravos, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Como Deus demonstra, então, seu cuidado providencial para com o povo? Em primeiro lugar, guiando, através de uma nuvem durante o dia e de uma coluna de fogo durante a noite. Além disso, Deus também demonstra o seu cuidado ao proteger o povo, quando abre o Mar Vermelho para que o povo passe aos pés enxutos, e também destrói o exército dos faraós, protegendo também dos amalequitas, que logo em seguida, nos capítulos anteriores ao 18, nós vemos
surgindo diante dos hebreus. Deus supre também todas as necessidades do povo. Eles estavam em meio ao deserto. Eles passaram então a murmurar. Eles tiveram sede e Deus lhe concedeu água. Eles estavam com fome e Deus lhes concedeu o maná. Eles queriam algum tipo de comida diferente e Deus concedeu codornizes. E então assim Deus demonstrava o seu cuidado providencial ao suprir as necessidades. Mas além disso nós vemos um outro aspecto do cuidado providencial do Senhor. A maneira como Deus sustentou e protegeu não apenas o povo, mas sustentou e orientou o líder que Deus levantou para pastorear o povo. É sobre isso que fala o capítulo 18, sobre o sustento de Deus e a orientação de Deus aos seus líderes, aqueles que o próprio Deus levanta para pastorear o povo. E por isso que escolhemos então o capítulo 18 de Êxodo, porque vemos aqui como Deus sustenta e também orienta os líderes que estão à frente do seu povo. Muitas coisas aconteceram após a saída do Egito, e nós as vemos narradas entre os capítulos 13 e 18 de forma especial. E muitas coisas nos são contadas aqui. É claro que há outras que não nos foram contadas. Há momentos em que nós pensamos, eu gostaria de saber um pouco mais sobre essa situação. Porque Moisés só escreveu 3 versículos e nos depararemos com uma situação neste próprio capítulo 18. Nem tudo foi registrado, mas Deus escolheu aquilo que precisávamos conhecer para que estivesse aqui diante de nós. E o capítulo 18 nós vemos como tendo sido providencial nesse sentido para que aprendamos como o Deus Criador, que é tratado desde Gênesis, que é também o Salvador do seu povo, que vemos no livro do Êxodo, é também um Deus que sustenta e provê todas as necessidades daqueles que são feitos filhos seus, aqueles que são feitos rebanho do Supremo Pastor, que é o próprio Senhor Jesus. Então, a primeira lição que vemos a partir do próprio contexto, só para nos localizarmos aqui, em que momento que o capítulo 18 está inserido neste livro, a primeira lição é Deus quem sustenta e orienta os seus líderes. E a pergunta que devemos fazer é como? Como Deus sustenta e orienta seus líderes? E é sobre isso que nós veremos um pouco aqui no capítulo 18 de Êxodo. A segunda lição que nós vemos aqui logo de início é que um líder não deve ficar distante da família. Um líder não deve ficar distante da família. Quero ler o primeiro versículo que diz: Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera a Israel do Egito. Moisés foi criado como neto do faraó. E ele, quando chegou à sua vida adulta, ele tentou fazer justiça aos hebreus com as próprias mãos. E a consequência foi que ele matou um egípcio. E por causa deste crime cometido por Moisés, ele precisou fugir das garras do próprio faraó. E ele chegou até um lugar chamado Midian. Em Midian, Moisés ele foi acolhido por um homem chamado por vezes Jetro, outras vezes as escrituras se referem a ele como Reuel e outras vezes ainda como Robabe. É sempre o próprio Jetro. Ele era sacerdote ou sumo sacerdote de Midian. E Moisés então se casa com a filha de Jetro, chamada Zípora, e com ela tem 2 filhos, que são referidos aqui no próprio texto de Êxodo 18. Moisés, então, ele deixou de ser príncipe do Egito, de estar numa alta posição. E como vemos lá no livro de Hebreus, isso foi escolha de Moisés, porque ele preferiu sofrer juntamente com o povo de Deus do que usufruir dos prazeres oferecidos lá no Egito. Ele deixou de ser príncipe do Egito.
de estar numa postura até mesmo de liderança e autoridade dentro do que a família, ser parte da família real, poderia possibilitar a ele. E ele se torna então o pastor do rebanho de Jetro. Pode parecer um grande rebaixamento, não é? De ser uma das figuras mais importantes de uma potência mundial da época e se tornar um mero pastor do rebanho de ovelhas de um homem chamado Jetro, lá da região de Midian. Isso até que Deus o chamasse e o constituísse pastor do seu próprio povo. Aquele que iria libertar o seu povo da escravidão e ser feito o líder de Israel, daqueles hebreus ex-escravos. E nesse primeiro versículo nós vemos a respeito de Jetro, que soube do que Deus tinha feito. Jetro, como sacerdote de Midian, ele fazia parte de outro povo e tinha certamente outras concepções sobre a divindade. E com certeza o convívio que ele teve com Moisés, desde que chegou em Midian, contribuiu muito para que a perspectiva de Jetro a respeito do Deus de Israel fosse moldada. E foi isso que foi determinante, nós entendemos, para que ele visse dessa maneira as notícias que ele recebeu. Não é interessante como naquela época, sem os meios de comunicação rápidos que nós temos hoje, não havia transmissão ao vivo, não havia redes sociais, mas de alguma maneira, a partir de comentários, Jetro ficou sabendo lá em Midian dos últimos acontecimentos do Egito, sobre a maneira como Faraó e o poder dos egípcios foi confrontado e os escravos foram libertados. Estes feitos do Senhor tornavam-se conhecidos, Faraó sendo derrotado. E nós vemos aqui, na maneira como o primeiro versículo nos relata, que Jetro ouviu todas as coisas que Deus, o Deus de Moisés, tinha feito a Moisés e a Israel com seu povo e como trouxera o povo do Egito. Saber dos feitos do Senhor foram determinantes para que Jetro fosse ao encontro de Moisés. Esta foi a sua motivação. Após saber sobre o que Deus tinha feito, ele foi ao encontro de Moisés, mas ele não foi sozinho. Ele foi com a família de Moisés, com a sua esposa, Zípora, e com os seus 2 filhos. Versículo 2. Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que este lhe a enviara, com os 2 filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés, fui peregrino em terra estrangeira, e o outro, Eliezer, pois disse, o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, a Moisés no deserto, onde se achava acampado junto ao monte de Deus. E mandou dizer a Moisés, eu, teu sogro, venho a ti, com a tua mulher e seus 2 filhos. Nós vemos um momento em que Moisés estava profundamente envolvido na missão que Deus lhe confiara, como libertador e como líder do seu povo. Mas ele estava negligenciando a sua família. Ele não estava com a sua família em meio àquele momento em que se dedicava à missão que Deus lhe havia confiado. É verdade que quando ele se dirigiu ao Egito, isso nós vemos no capítulo 4, ele levou a família. Mas depois nós sabemos aqui, nestes versículos que acabamos de ler, que em algum momento, após a sua saída de Midian rumo ao Egito, ele enviou Zípora e os seus filhos de volta a Midian. Este é um dos momentos em que podemos ter algum tipo de curiosidade. Por que será que Moisés mandou a sua família de volta para Midian? Alguns usam o termo enviara, aqui que está na nossa versão, para
tentar explicar que ele se separou, se divorciou dela, porque esse termo também pode ser usado para isso. Mas a verdade é que nós não sabemos o motivo pelo qual Moisés enviou de volta a sua família para Midian. É possível que tenha sido numa ocasião muito estranha para nós, que está no capítulo 4, versículo 24 a 26, quando Deus queria matar Moisés. Então Zípora o chama de esposo sanguinário e pega uma pedra e circuncida o seu filho. Talvez tenha sido depois de uma situação como essa que Moisés tem enviado de volta, mas nós não sabemos. O que nós sabemos é que quando Deus demonstra o seu sustento para com a liderança do seu povo, que é Moisés, a sua família é trazida para perto de si. É sobre isso que fala o contexto. Como Deus está sustentando Moisés nessa grande tarefa que é liderar o povo. Nós vemos o quê? Sua família sendo trazida para perto de si. Por isso que a nossa segunda lição é que a família do líder não deve ficar distante. As famílias de Moisés, se pegássemos o seu histórico, foram diversas. Quando ele era um bebê, ele quase morreu. Depois ele foi adotado pela filha do faraó. E depois, em terra estranha, ele constitui uma família, juntamente com Zípora. Nós devemos compreender, especialmente os líderes devem ser lembrados disso constantemente, que a família não deve ficar distante. Ela faz parte da missão que Deus nos confiou. A família é para nós, para todos nós, e também para os líderes, uma constante lembrança da bondade de Deus demonstrada a nós. E por que nós podemos dizer isso? Através dos nomes dos filhos. Gerson significa fui peregrino em terra estrangeira. Aqui, uma expressão de Moisés sendo colocada no nome do filho, uma angústia que ele estava sentindo, ficando distante do local onde ele havia habitado, e mesmo que estivesse constituindo família, tendo um filho, ele ainda era angustiado. O faraó passou por muito tempo o perseguindo, o queria matar. Então, expressa a angústia dele, sendo peregrino em terra estrangeira, naquele momento em que ele estava em Midian. E Eliezer significa Deus é meu auxílio, se referindo ao fato de que Deus o havia ajudado, livrando da morte por parte do faraó, expressando então gratidão. Por isso que a família é uma constante lembrança da maneira que Deus tem cuidado de nós, sobre a bondade de Deus que é revelada a nós a cada dia, e isso é de suma importância na vida dos líderes. Além disso, a família faz parte do modo pelo qual Deus sustenta os líderes que Ele levanta. Facilmente os líderes, eles se envolvem tão intensamente, quase que exclusivamente na missão que Deus lhes confia, que acaba negligenciando o cuidado da família. E aqui nós somos lembrados naquele momento em que Deus está sustentando Moisés usando o seu sogro, o sábio Jetro, a sua família, que nem é muito mais enfatizada aqui, mas nós sabemos que ela está presente. Os líderes devem zelar pelos seus e pastorear primeiro a sua família. E essa verdade é ressaltada nas Escrituras, quando o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz a respeito das qualificações dos líderes da igreja, que devem governar bem a própria casa, criando os filhos sob a disciplina, com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Segunda lição é, então, que um líder não deve ficar distante da família. A família faz parte da sua missão, e é a sua missão prioritária, aquela que Deus confiou ao homem desde a fundação
do mundo. Em terceiro lugar, nós aprendemos com este texto que um líder deve reconhecer e contar o que Deus está fazendo. Um líder deve reconhecer e contar o que Deus está fazendo. Versículos 7 e 8. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou. E indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito, e como o Senhor os livrara. A maneira como Moisés se coloca diante do seu sogro revela um profundo respeito àquele que era mais velho do que ele. E nos faz compreender melhor a sua humildade, que nos ajuda a entender como ele lidou com as críticas que ele ouviu por Jetro um pouco mais adiante. Nós vimos no primeiro versículo que Jetro ouvira falar do que Deus tinha feito, mas ele ouviu apenas comentários. Ele ouviu talvez algum tipo de fofoca, algum tipo de comunicação de outra natureza. Mas ele soube sobre uma realidade. Mas agora ele ouviria do próprio Moisés a respeito de duas coisas. A respeito da salvação, sobre o que Deus fez aos inimigos, ao faraó e aos egípcios, por amor de Israel. É isso que vemos no versículo 8. Contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios, por amor de Israel. Jetro ouviu do próprio Moisés sobre a salvação de Deus ao seu povo. E além disso, sobre todo o trabalho que passaram no Egito e como o Senhor os livrara. Além de ter salvo a Moisés e seu povo, Jetro então ouviu a respeito de como Deus preserva aqueles que lhe pertencem. Em todas as dificuldades que eles passaram, de fome iminente, de sede, de inimigos, um mar à frente deles, o exército atrás. Então Moisés fala sobre como Deus os preservou em meio às dificuldades e como concedeu libertação. Em outras palavras, podemos entender aqui que Jetro ele foi um privilegiado. Ele foi um dos primeiros a ouvir o relato de Êxodo. Antes de haver sido escrito o Pentateuco, Jetro foi um dos primeiros a ouvir o próprio Moisés contar essa história. O que Moisés está fazendo aqui? Está pregando a Jetro. Talvez o texto da sua mensagem a Jetro tenha sido Êxodo dos capítulos 3 até o 17, relatando tudo o que Deus tinha feito por eles. Então lemos a partir do versículo 9. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-o da mão dos egípcios, e disse: Bendito seja o Senhor, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou o holocausto e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Depois que Moisés prega a Jetro, Jetro ele tem uma reação ao ouvir aquela mensagem de salvação. Nós vemos entre os versículos 9 e 12 que Jetro se alegra, que ele bendiz a Deus. Ele também crê em Yahvé. Deus estava se revelando a Jetro através de Moisés, e ele diz no versículo 11, agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses. Por quê? Porque livrou este povo de debaixo das mãos dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Ele crê em Yahvé, e ele também presta sacrifícios. Ele adora.
Quais foram as reações? Alegria, louvor, fé e adoração. Foi assim que Jetro reagiu à palavra de Moisés. Quando nós lemos Êxodo e vemos todas as dificuldades pelas quais Moisés passou, nos colocando no lugar de Moisés, nos imaginando na situação dele, talvez pensássemos que ele poderia ter desabafado com seu sogro. Talvez ele se lembrasse das dificuldades por uma outra perspectiva. Talvez ele estivesse narrando os acontecimentos lá de Êxodo 4, dizendo: meu sogro, eu quase morri. O senhor acredita que Deus queria me matar? Sabe por quê? E talvez ele tenha explicado por quê. Para nós não foi contado. Talvez ele tenha se sentido sozinho. Eu estava tão sozinho sem a minha família, longe de Zípora, de Gerson, de Eliezer. Eu tive que lidar com aquele coração duro do faraó. E como aquele sujeito foi teimoso, relutante em fazer aquilo que Deus estava ordenando que fizesse. O senhor acredita que eu tive que suportar toda a murmuração do povo? Que eles disseram para mim que eles prefeririam ter morrido no Egito do que no deserto, porque lá eles tinham comida e também tinham carne. Mas não foi isso que Moisés relatou ao seu sogro, pelo menos não nessa perspectiva. Moisés, ele preferiu fazer o quê? Reconhecer o que Deus estava fazendo por eles através da salvação. Preferiu contar a respeito da preservação de Deus e do modo poderoso com o qual Deus os estava libertando lá do Egito. E a respeito da necessidade que todos nós temos, e os líderes em especial, de reconhecer o que Deus tem feito no nosso meio e também de contar a respeito da bondade e da provisão de Deus em nossas vidas. Quero destacar 2 aspectos que podem nos ajudar a ver de um modo mais prático em nossa realidade. O primeiro diz respeito ao relatório, em certo sentido, que Moisés estava apresentando a Jetro. É claro que há lugar e necessidade, a importância de prestação de contas uns aos outros, para que, através dessa sujeição, sejamos até mesmo preservados pelo Senhor e orientados por Ele. Mas mais importante na apresentação de um relatório do que aquilo que nós, líderes, fazemos, é relatarmos os feitos do Senhor. Mais importante do que eu realizo é aquilo que Deus está fazendo através de mim, em nosso meio. Em segundo lugar, a respeito de desabafos. E muitas vezes, essas conversas como a que Moisés teve com Jetro, podem ser importantes em alguma medida, em algum momento. Há lugar também para que abramos os nossos corações, compartilhemos a respeito daquilo que nos aflige, daquilo que nos preocupa. Isso deve ser realizado principalmente através de uma vida de oração, colocando diante de Deus toda a nossa petição e súplica, porque Ele tem cuidado de nós. Mas nós aprendemos aqui com Moisés que ele priorizou contar a respeito da salvação e do cuidado de Deus. Ainda que haja momentos para relatórios, para desabafos, o que deve ser a primazia naquilo que reconhecemos do que estamos passando e naquilo que contamos aos outros, é a respeito dos feitos do Senhor. E nós, líderes, precisamos aprender a reconhecer o que Deus tem feito. Mais do que as dificuldades que nos preocupam, porque somos frágeis e incapazes por nós mesmos de superá-las. Nós precisamos aprender a ter uma perspectiva em que reconheçamos o que Deus tem feito. E para que contemos a respeito de tudo que Deus tem feito e sido em nossas vidas, para que outros sejam edificados
E a conversa entre dois líderes pode ser muito edificante por este tipo de compartilhar. A conversa entre crentes deve ser muito edificante nesse sentido, em que mais que murmuração, nós demonstramos gratidão por tudo que Deus tem feito, para que outros sejam edificados e também até evangelizados, como Jetro, que tinha uma outra cultura, uma outra religião, mas saber dos feitos do Senhor fez ele ir ao encontro de Moisés e ele ouviu, e ele pôde louvar, crer e adorar ao Senhor. E que principalmente, a partir do contar dos feitos do Senhor e de um reconhecimento em gratidão, Deus seja glorificado através das nossas vidas. Em quarto lugar, um líder deve aprender a ouvir críticas. E no versículo 13, nós vemos a segunda parte do capítulo 18, que vai até o final, em que, no dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até ao pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não o podes fazer. Imagine esta cena narrada aqui nestes versículos. Logo cedo, Moisés se assenta e começava a se formar uma fila gigantesca diante dele. E uma fila que não terminava até o final do dia. O povo de Deus, em meio ao povo de Deus, sempre haverá motivos a serem tratados, problemas a serem solucionados, e são inesgotáveis. E vemos uma situação assim, até por conta do grande número de hebreus que foram libertos, que estavam ali. Jetro então questiona Moisés: o que você está fazendo? Ele primeiro quer entender, ele estava observando. Imagine Jetro também, cedo, para ver Moisés se assentando e a fila formando, até o fim do dia, para poder dizer que até o final do dia havia ainda fila. Ele queria entender. E Moisés explica que existiam problemas em meio ao povo, que precisavam ser mediados, que precisavam ser julgados. E devemos nos lembrar, ainda não havia as Escrituras. O Pentateuco ainda estava sendo vivido, ainda precisavam consultar a Deus, eles tinham desejo de saber qual era a vontade de Deus sobre situações da vida cotidiana. E Levítico trata sobre isso, sobre o modo aceitável de nos apresentarmos perante Deus e de o servirmos nas situações cotidianas. E Moisés estava então se esforçando ao máximo para resolver todo tipo de problemas entre o povo. E então vem o seu sogro, dizendo: isso que você está fazendo não é bom, porque nem você, Moisés, vai aguentar, e nem mesmo o povo vai aguentar ficar assim. Sinceramente, do fundo do seu coração, se fosse o seu sogro, ou alguma pessoa que chegou ontem numa situação extremamente difícil, em meio ao deserto, cheio de problemas, e fizesse uma crítica como essa, como você lidaria com ela? Como você reagiria? Talvez a resposta fosse: mas você acabou de chegar. Você ainda não compreendeu as reais necessidades do povo, que eles precisam disso, eles precisam de mim. De onde você veio pode ser diferente,
mas aqui eu faço deste modo. Ou talvez, trazendo um pouco mais próximo de nós, esta é a minha visão de ministério e de prática de ministério. A sua pode ser diferente. Nós com frequência temos a tendência de reagir a críticas como se fossem ataques pessoais. Nós temos a tendência de não sermos humildes, muitas vezes, e de sermos orgulhosos para mantermos a nossa posição, mesmo que deva ser questionada. Muitas vezes se reage a críticas de um modo agressivo, de um modo melindroso, e com isso, à luz do que Jetro está dizendo a Moisés, podemos dizer que a igreja sofre. Nós perdemos a chance também de sermos ajudados e aperfeiçoados. Ficamos esgotados como líderes. A igreja não é suprida naquilo que realmente precisa. E Moisés, diante dessa crítica, o grande líder, o legislador de Israel, ele foi humilde. Ele soube ouvir essa crítica negativa. Não é bom isso que você está fazendo, mas que era construtiva. Tanto que depois Jetro dá uma sugestão do que ele deveria fazer. E ele, vemos no final deste texto, que ele atende às palavras de Jetro e que depois este modo de organização é incorporado no povo de Israel. O que não era bom naquele período de Moisés pôde então ser corrigido, sendo bom para Moisés. Um alívio para ele e viabilizava ele a se dedicar àquilo que era mais importante. E também acabou sendo bom para o povo. Nós precisamos ter humildade como líderes e aprender a ouvir críticas para que sejamos aperfeiçoados segundo a vontade do Senhor e também para o benefício da igreja do Senhor. Em quinto e último lugar, versículo 19 em diante, que diz: ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar. E assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro, e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, e os constituiu por cabeças sobre o povo. Chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés de seu sogro, e este se foi para a sua terra. Essa quinta e última lição é que um líder não deve perder de vista qual é a sua missão. O líder não deve perder de vista qual é a sua missão. Jetro não era um grande conhecedor de Yahvé. Estava tendo a oportunidade de conhecê-lo, e ainda que ele se distancie e volte para Midian, depois ele retorna para junto do povo. Jetro, mesmo não conhecendo a Yahvé como Moisés, ele deu um conselho que reconhecemos da palavra de Deus como tendo sido sábio e até confirmado pela lei posteriormente, sendo uma expressão da graça comum. Aqueles que ainda não são conhecedores profundos
profundos da palavra de Deus, e às vezes até um descrente, pode ter uma percepção em termos de organização, em termos de gestão de pessoas, e é isso que Jetro estava mostrando a Moisés, com a sabedoria que ele tinha, experiência também. Jetro também demonstra humildade, além de Moisés. Ele já demonstra alguma medida de temor do Senhor, quando no versículo 9 ele diz, que Deus seja contigo. E no versículo 23 ele não diz, faça isso e vai dar certo, mas ele diz o quê? Se Deus te mandar, isso vai ser bom. Essa é a minha sugestão, mas primeiro confirme se essa é a vontade do Senhor. Os conselhos de Jetro aqui, nessa última parte do texto, nos ensinam que muitas vezes nós líderes tendemos a perder o foco daquela que é a nossa principal lição. Nós podemos nos distrair com outras coisas, com outros tipos de tarefas, com outros tipos de atividades e ficamos sobrecarregados com elas e não temos condições de fazer aquilo que é a nossa prioridade, a nossa principal missão. Moisés, ele então é orientado a se dedicar naquilo que era mais importante. Em primeiro lugar, Jetro diz a Moisés, representa o povo perante Deus. Moisés deveria cuidar do povo como um todo e representá-lo perante Deus. E assumir apenas aqueles problemas mais sérios que deveriam ser tratados diretamente por ele. Nós devemos entender aqui que não é papel do líder, não é papel do pastor, não é papel do presbítero, resolver todo e qualquer tipo de problema. Isso somente vai esgotar o líder e vai tirar condições dele para fazer aquilo que Deus requer dele principalmente. Isso não faz bem à igreja e também não é a vontade de Deus. E por que nós devemos dizer isso? Eu me baseio no texto de Atos para afirmar com segurança essa verdade. Lá no capítulo 6 de Atos, nós lemos que naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Não era razoável que os apóstolos, aqueles que estavam na liderança, se preocupassem com questões não sem importância, mas não prioritárias para a missão que Deus lhes havia confiado. A questão é prioridade. Não é razoável que a palavra de Deus seja colocada em segundo plano para que situações e circunstâncias e problemas secundários sejam atendidos. A questão é prioridade. Qual deve ser a prioridade do líder? E continua o texto de Atos. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. A prioridade dos líderes em Atos, dos apóstolos, era se apresentarem diante de Deus representativamente pela igreja através de uma vida de oração. Rogar a Deus pelo povo, pelas necessidades gerais do povo. E é claro que em momentos de maior dificuldade eles se faziam presente, tratando dos problemas mais graves, mais sérios. E também ao ministério da palavra. Eram essas as prioridades e nós vemos isso em Êxodo 18 também. Sobre a importância da vida de oração do líder, que muitas vezes é negligenciado. Talvez seja colocado em segundo plano e o líder deixe de orar. Ou talvez o líder esteja orando e e pode parecer, ou podem dizer, que ele não está fazendo nada.
A vida de oração diante de Deus em favor do povo deve ser sempre presente na vida do líder. E também tratar as causas mais difíceis em oração também. Isso tem a ver com o segundo aspecto a respeito do ensino da palavra de Deus. Como líderes a respeito de se representar o povo perante Deus, o quanto temos priorizado a oração na nossa vida? Qual lugar que damos à oração? Temos lembrado dos motivos em que necessitamos da graça do Senhor no contexto da igreja, na vida dos nossos irmãos? O líder não deve negligenciar a sua vida de oração. Em segundo lugar, nos conselhos dados por Jetro a Moisés, ele deveria ensinar a lei para que o povo aprendesse a viver. Cabe também ao líder, além de ser dedicado na oração, ensinar a palavra de Deus. E ensinar de uma maneira prática em que o povo possa aprender a discernir, para que julgue causas pequenas, para que saiba encontrar respostas sobre qual é a vontade de Deus nas situações do dia a dia. O ministério do ensino da palavra de Deus deve ser priorizado, juntamente com uma vida incessante de oração da parte dos líderes. A pregação da palavra e todo o preparo envolvido, as horas de estudo, dias de estudo dedicado a isso. A ministração dos sacramentos, o aconselhamento que deve ser uma continuidade, é o que é procedente da pregação da palavra. Como líderes, como temos nos afadigado no estudo e na exposição das Escrituras? Esta é a prioridade da liderança, especificamente os pastores aqui. Mas cabe aos presbíteros também estarem atentos ao estudo da palavra para que possam contribuir, auxiliar, pastorear também o rebanho que é do Senhor, onde Deus nos colocou. E devemos nos perguntar se a maneira pela qual nós optamos em ensinar tem sido assimilado por aqueles que nos ouvem. A igreja tem amadurecido, tem aprendido a tomar decisões segundo a vontade de Deus, tem aprendido a viver e a saber o que deve fazer. Em terceiro lugar, Jetro diz a Moisés que ele deveria reconhecer e também preparar líderes que liderassem, e apresenta algumas qualificações. Assim como em Atos 6 vemos algumas qualificações também. E Jetro diz: procure homens capazes, que são competentes, que são de valor, de caráter, com força, tementes a Deus, piedosos, que vivem as suas vidas perante o Senhor, homens de verdade, honestos e fiéis, é esse o sentido, que demonstrem fidelidade a Deus, que aborreçam a avareza, homens justos, homens íntegros e que procurem cumprir aquela que é a vontade do Senhor. E as Escrituras falam mais sobre as características de um líder, como por exemplo, além de Atos 6, em 1 Timóteo 3 e Tito, capítulo 1. E os líderes devem estar atentos. Isso faz parte da sua missão, além de uma vida de oração e de ensino da palavra, a estar atento, a reconhecer quem são outros líderes em potencial que Deus tem levantado. E também devem se dedicar em prepará-los e delegar tarefas para que eles possam assumir as responsabilidades. E assim, auxiliar na sua liderança e também para o benefício da igreja. Um líder não deve ver outros possíveis líderes. Um pastor não deve ver outros pastores como concorrentes ou algum tipo de ameaça à sua liderança, mas sim como aqueles que Deus tem levantado para compartilhar das suas responsabilidades na missão que Deus lhes confiou. E outra pergunta: como líderes nós temos nos lembrado de fazer isso? Buscado identificar pessoas que têm demonstrado as qualificações bíblicas à liderança.
expressando confiança nas lideranças dentro do âmbito que elas podem ser usadas para que contribuam na tarefa de pastorear o rebanho de Deus. E por último aqui, o versículo 27 nos diz que Jetro se despediu de Moisés e foi para a sua terra. Ele tinha uma missão ali, saber dos feitos do Senhor, levar a família e orientou a Moisés. E foi o modo de Deus sustentar e orientar a Moisés naquela situação em que ele estava passando. Aquela missão naquele momento de Jetro terminou. A de Moisés continuou, mas não foi para sempre também. Ele chegou até as margens da terra prometida, mas ele não entrou nela. E ele demonstrou uma preocupação às margens da terra prometida para que Deus levantasse alguém que conduzisse o povo para que não ficasse perdido como ovelhas que não têm pastor. Todos nós, líderes, pastores, presbíteros, diáconos, líderes em potencial, nós temos diante de nós uma missão que nos é proposta. E essa missão tem um tempo determinado e devemos cumpri-la com piedade e excelência diante do Senhor e para a glória do Senhor. Por isso não podemos perder de vista qual é a nossa principal missão, que é cuidar, através de uma vida de oração, uma vida de ensino da palavra, uma vida em que líderes são reconhecidos, uma atenção dada a novas pessoas que podem estar sendo levantados pelo Senhor, para que também pastoreiem o rebanho onde Ele nos colocou. O rebanho que Deus nos confiou não pertence a nós, mas ao Senhor. Eles não precisam de nós, precisam do Supremo Pastor que é Cristo, e somos instrumentos nas suas mãos. E para concluir, quero destacar as principais lições que vimos aqui, voltando à pergunta inicial. Como seria então um modelo de liderança em Moisés? Esteja certo do sustento. É Deus quem sustenta e orienta os líderes que Ele levanta. Em segundo lugar, não se esqueça do lugar da família, porque um líder não deve ficar distante da família, porque a família também faz parte da missão. Em terceiro lugar, aprenda a lidar com críticas, com humildade e com sabedoria. Em quarto lugar, não esqueça da sua prioridade. A missão principal é dedicar-se às orações, ao ensino das Escrituras e às questões mais difíceis, enquanto reconhecemos líderes e delegamos funções a eles. Em último lugar, mais do que falar sobre o peso do encargo, das dificuldades do ministério, de todo o sofrimento envolvido na responsabilidade de liderar, mais do que todas essas coisas, que são a nossa tendência, reconheça e conte a respeito do que Deus tem feito, onde você está, através da sua vida e da vida da sua igreja. Que Deus os abençoe. Amém.